Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 10 de outubro. Hoje tem Botafogo, não da maneira como a gente gostaria ou como a gente está habituado com o jogo do Glorioso no Campeonato Brasileiro ou na Copa Libertadores. Mas como hoje teremos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, representantes alvinegros estarão em campo e a gente vai acompanhar torcendo pelo sucesso de cada um deles. E claro, que todo mundo fique 100%. Porque depois dessa pausa da data FIFA, teremos jogos super decisivos ao longo desse mês de outubro. Botafogo e Criciúma no Maracanã, Botafogo e Peñarol no Newton Santos, Red Bull, Bragantino e Botafogo no Nabi Abichedi e Peñarol e Botafogo fechando a eliminatória da semifinal e torcendo muito para que o Botafogo esteja classificado para a grande decisão da Copa Libertadores. Mas voltando para essa quinta-feira, Igor Jesus será titular da seleção brasileira nesse confronto lá em Santiago, no Chile. Um jogo difícil, um jogo que promete ser bastante pegado. A seleção brasileira está querendo ratear justamente na eliminatória que é mais tranquila para garantir vaga na próxima Copa do Mundo. Coisas do futebol, irmão. Na eliminatória que o Brasil deveria estar nadando de braçada, tranquilo ali, pelo menos numa terceira colocação, com uma pontuação bacana e tal, tá perigando de ficar fora da zona de classificação. Igor Jesus, claro, foi chamado porque está vivendo um grande momento no Botafogo e eu torço demais que ele consiga manter esse bom momento com a camisa da seleção brasileira. Afinal de contas, um centroavante feliz, confiante, tende a manter o seu nível de atuações. Então vamos torcer para que na seleção brasileira o Igor Jesus represente, possa facilitar o jogo dos seus companheiros, possa ele mesmo fazer um gol, dar uma assistência, porque com isso ele vai voltar a vestir a nossa camisa super confiante e Igor Jesus, com o talento que tem, super confiante, vai nos ajudar pra caramba nesse momento super importante da temporada. Não tem nem dúvida em relação a isso. O Luiz Henrique e o Alex Telles vão começar no banco de reservas. Mas é provável que pelo menos o Luiz Henrique entre ali no decorrer do confronto. Dá pra gente imaginar algo assim. O Alex Telles mais difícil, né? Porque vai substituir lateral esquerdo por quê? Quem vai jogar é o Abner, que pertence ao Lyon. Então são dois jogadores do grupo Eagle, né, disputando posição ali na lateral esquerda da seleção brasileira. O Alex Telles até chegou a ser testado também como titular, mas o Abner teve a preferência do Dorival Júnior nesse momento. Dorival que explicou a titularidade do Igor Jesus, destacando o momento que ele está atravessando e também o fato de ter mais experiência do que o Endrick, o que é verdade. Igor Jesus é mais velho do que o Endrick. Endrick, apesar de estar no Real Madrid, está começando a sua trajetória. Já teve momentos importantes, sem sombra de dúvida, mas até o estilo de jogo do Igor Jesus é diferente do Endrick, né? O Igor Jesus ele consegue fazer uma parede, consegue fazer o pivô, gera muito jogo o Igor Jesus. Então vamos torcer demais para o nosso atacante mandar bem pra caramba com a seleção brasileira. Falando agora de outra seleção, Equador versus Paraguai. E no Paraguai temos ele, Gatito Fernandes, sendo titular da meta paraguaia. E a gente vai torcer mais uma vez para ele fazer uma grande exibição. O Gatito tem ido muito bem na seleção paraguaia, disputou as Olimpíadas, é bom a gente lembrar, e nas eliminatórias também vem mandando bem, vem sendo titular e merecidamente, né? Ele é reserva no Botafogo, hoje com muita justiça, porque o John tá jogando pra caramba, e o Gatito vai aproveitando as oportunidades aí de defender a seleção do seu país. O Paraguai, que também está passando dificuldade nessas eliminatórias da Copa do Mundo, está sendo um grande desafio vencer os seus confrontos e a chance de classificar para a Copa do Mundo tá diminuta, vamos botar assim, né? Imagino que a seleção paraguaia vai ficar de fora aí da próxima Copa do Mundo. Agora, quem tem chance de ir para a próxima Copa é a seleção venezuelana. Vem fazendo um grande trabalho e hoje tem um duelo daqueles, Venezuela e Argentina. Savarino titular na Venezuela, Almada titular na Argentina. Teremos um embate ali, um confronto dos nossos maestros? Será? Bom, na seleção venezuelana, o Savallizo não ser titular eu considero uma aberração. O treinador da seleção venezuelana vem deixando o Savarino como uma alternativa, não utilizou o Savallizo lá na altitude contra a Bolívia, a seleção da Venezuela foi derrotada. Também não usou o Savarino durante todo o jogo no último confronto, ele entrou ali por volta dos 31 minutos do segundo tempo, alguma coisa assim. E agora a gente fica nessa dúvida se ele será aproveitado de saída contra a seleção argentina. Já o Almada, ele foi testado nos titulares pelo Scaloni nas variações táticas que ele treinou.
Mas eu sinceramente acredito que o Almada deve começar também no banco de reservas. E o Savarino, eventualmente, a mesma coisa. Mas os dois têm grande chance de jogar nesse duelo. Acredito que a gente vai ver minutos aí do Savarino e do Almada. Sem sombra de dúvida em relação a isso, porque jogadores talentosos são chamados à ação. Por hora, é o que a gente vai ter nas eliminatórias, tá? O Bastos só vai entrar em campo com a seleção de Angola contra a Níger amanhã. Então hoje segue treinando, se preparando tudo direitinho para poder chegar e fazer o seu jogo lá contra a Níger. Bastos, que é titular também da seleção angolana e chegou chegando, mais uma vez, né? Foi titular nos últimos jogos, mandou bem pra caramba. A seleção de Angola conseguiu 2 vitórias com a sua presença na zaga e vai em busca do 3º triunfo aí para poder seguir muito bem lá nas eliminatórias também. No caso, eliminatórias para a Copa das Nações Africanas. Agora, Fogão, saindo um pouco do futebol e falando sobre a CPI, eu queria dar uma palhinha aqui rapidinho sobre o comportamento de determinados jornalistas, coincidentemente do UO, né? Coincidentemente. A gente sabe que, nessa semana, William Rogato, réu confesso de manipulação de jogos e tal, deu uma série de declarações bombásticas. Réu confesso, repito. Ele confessou que cometeu uma série de crimes. E ele deu depoimento falando que pessoas que trabalharam para ele trabalharam contra o Textor, entre outras coisas. Mas é impressionante o esforço, o empenho que jornalistas, comentaristas do UO têm feito para descredibilizar, desqualificar qualquer coisa que seja dita. Eu entendo e compreendo que você precisa de provas mais concretas, para além da palavra do William Rogato. Embora ele, enquanto réu confesso, seja uma prova. O cara está confessando coisas que ele próprio fez. Então ele está confessando um crime. Então isso é levado em consideração. Mas os caras querem provas contundentes, comprovantes, documentos e tal, beleza. Seria ótimo a gente ter acesso depois, né, com tudo sendo desvendado aí, a esses documentos, essas comprovações. Seria realmente sensacional. Mas o empenho que o UO está tendo para desqualificar, descredibilizar, é impressionante, cara. Não dá para você simplesmente ignorar, fingir que não está acontecendo. Todos os jornalistas e comentaristas da casa, basicamente falando, estão seguindo o mesmo caminho, o que me leva a crer que tem alguma coisa a ver com a linha editorial do próprio veículo. Né? De a gente vai seguir nessa linha aqui, ó. Então a gente tem que apontar naquela direção. Não seria papel do jornalismo investigar, ir mais a fundo na história? Não seria esse o papel que se espera de jornalistas? Pessoas que possam se aprofundar no assunto e não simplesmente falar, palavra desse cara aí não vale nada, que não sei o quê. Não é isso que se espera de jornalistas? Eu não digo nem comentaristas, mas pega, por exemplo, o PVC. Hoje o PVC é uma sombra do que já foi, sinceramente. Já foi muito bom mesmo. Hoje, por conta dessa linha editorial até do UO, ele segue ali, ó, aquele caminho ali bem definidinho, né? Mas o PVC, com trocentos zilhões de contatos que ele tem, pelos anos e anos de carreira que ele possui, seria um cara, por exemplo, em meio a esses profissionais aí, que estão falando um monte, de fazer uma investigação, de buscar chegar mais a fundo nessa história. Os caras simplesmente esqueceram qual é o papel do jornalismo. Os caras simplesmente esqueceram. E focaram no objetivo de descredibilizar qualquer coisa que possa colocar em xeque a idoneidade de pessoas ligadas ao futebol brasileiro. Como se o futebol brasileiro nunca tivesse tido caso de corrupção. Como se fosse impossível isso acontecer. Minha gente, façam o papel de vocês, jornalistas. Perguntem, investiguem. Vocês têm que ir mais a fundo na história e não simplesmente ficar aqui, ó, na superfície, só falando aquilo que é conveniente
para descredibilizar e desqualificar qualquer coisa que aponte numa direção que seja contrária aos interesses do UOL ou de qualquer outro veículo, sei lá. Eu acho isso impressionante e não tinha como deixar de falar um pouquinho sobre isso. Porque o movimento, cara, tá muito nítido, mas muito nítido. Vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos. Enfim, por hora é só, tô indo nessa, daqui a pouco eu tô de volta, na hora do almoço, tradicional live, e eu, claro, conto com a participação de vocês. Beleza? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, beijo no coração, fui, valeu!